Salve galera, eu sou a Bia, sou cogestora do coletivo Ciranda da Paz e daqui a pouquinho vocês vão estar vendo a minha carinha aí no podcast. Mas antes, eu gostaria de dar um recadinho pra vocês. A gente sempre se propõe a gravar os nossos episódios no território, onde a gente também quer escutar as histórias e fazer ecoar as vozes, certo? Considerando isso, pode ser que vez ou outra role aí o barulho do cachorro passando na rua ou então da moto, né? Mas dessa vez, o que rolou foi uma chuva que pegou a gente de surpresa. Mas nada que impeça do nosso trabalho, que foi feito com tanto carinho, também chegar até vocês. Tá lindo demais, eu espero que vocês curtam, que vocês assistam. E é isso, bora lá assistir? Salve, salve, quebrada! Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, coletivo feito pela comunidade para a comunidade, lá do Jardim Nossa Senhora da Paz, mais conhecido como Favela da Brataque. Nós somos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para trazer para o mundo a nossa terceira temporada do podcast Vozes da Comunidade. E essa temporada está sendo gravada aqui no Vista Bela, para a gente ouvir e fazer ecoar as vozes dos moradores e as suas potências. Eu sou a Bia, sou psicóloga, produtora cultural, cogestora do Ciranda da Paz e tô com a minha parceira Isa. Eu sou a Isabelle Mariana Ramos, eu também sou cogestora do coletivo Ciranda da Paz e eu tô aqui, né, pra dividir hoje com a Bia. Mas então vamos apresentar um pouquinho então da nossa personagem de hoje, né? Ela tem nome de santa, né, algo que ela brincou até, né, na nossa conversa anterior. Recentemente completou 40 anos, é mãe de 5 filhos, tem 2 netos, é casada com o Lucas, foi a terceira moradora das casas do residencial Vista Bela, tem uma trajetória incrível de ações humanitárias dentro e fora desse bairro. É integrante do movimento hip hop, MC, oficineira de rima e poesia, e também utiliza o slam para a libertação de sentimentos. É produtora de eventos do solo ao teto. É uma mulher negra que veio da cidade de Salto, no estado de São Paulo, para conquistar as periferias de Londrina. Eu estou falando da Rita de Cássia Lemos Barbosa, também conhecida como Potira. Muito obrigada por aceitar o convite nosso. Isso aí. E agora, né, eu empolgada, que é muita mulher preta junta, que é muita potência, né, a gente se empolga. Bom, vou começar então, já que a Isa falou do nome Rita de Cássia, né, que eu ia fazer essa pergunta mesmo. Da onde veio o seu nome e aonde que entrou aí na sua história o Potira também, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, o nome Rita de Cássia foi minha avó que colocou, devido a minha mãe ter tido 3 meninos, foi aborto, né? E ela teve 2 meninos e o sonho da minha avó era ter uma menina, né? E aí a minha avó fez uma promessa para Santa Rita de Cássia, que ela era muito católica, que se minha mãe fosse curada do câncer, né? Que a minha mãe estava com câncer, enfim, eu era um câncer pela medicina. E se minha mãe fosse curada do câncer, que Deus desse, né? Uma menina, que ela ia colocar o nome da santa, de Rita de Cássia, que ela fez essa promessa para essa santa, que é uma santa que tem na igreja em Itu, lá em São Paulo, né? E a gente morava na favela de Santa Rita de Cássia na época, quando a minha mãe descobriu que estava com esse nódulo, com esse câncer no útero. E aí, quando foi feito... fez biópsia, fez tudo, e quando foi feito a agenda lá para ela fazer a cirurgia, aí o médico foi refazer os exames, né, para internação, e aí o câncer era um câncer de perninhas, né, e aí era a Rita de Cássia. E assim, a minha mãe não era católica, minha mãe já era, né, evangélica, já conhecia, não gostava, não praticava, não sei bem aí essa parte, mas ela não quis ir de pijama com uma vela da altura dela de ônibus e andar de a pé até a igreja de Santa Rita de Cássia. Até falou assim, não, eu ponho o nome, mas o resto aí a senhora paga, foi a senhora que fez. Enfim, e aí veio a negrinha bastarda, né, que o pai não quis registrar por ter nascido preta,
né? Sou a mais escurinha da minha família aí. Minha mãe é parda, minha avó é branca. Somos de uma descendência de uma família de circenses, que na época em que havia, né, o circo da Inhariga e Arigó, que são os meus avós, tinha um circo muito potente, era uma família de circense. Até a minha mãe, que a minha mãe também, quando criança, foi trapezista, né, de cabelo, faz o coque, roda no trapézio pelos cabelos, e aí ali começou a dispersar um pouco a família, e aí cada um foi seguindo outros rumos. Então a veia artística também já vem, né, daí. Tenho vários primos palhaços, né? E enfim, já Potira foi porque eu sempre usei o cabelo comprido, né? Agora tá um pouco mais curto por conta da idade, o tempo que a gente não tem pra cuidar. E depois da pandemia também eu quase fiquei sem cabelo, né? Tá caindo muito. Mas na época da escola, na época do meu começo como ativista, tanto pelo hip hop quanto pelo movimento estudantil, eu usava 2 tranças, né? E aí chegou a surgir outros apelidos mais feios, né? Ainda bem que foi o Potira que pegou, né? Chegaram a me chamar de Indiana Crococá. Oh, meu Deus. Porque eu tenho, assim, a aparência bem da raça, né, indígena. E é isso, aí ficou pelo movimento social e pelos cós, pelo ativismo, todo mundo me conhece por Ritinha, e pelo hip hop, pela favelidade, ficou Potira, MC Potira. Aí a gente começou, né, falando um pouco assim sobre o seu nome, essa trajetória. A gente queria também falar sobre a sua infância, assim, sabe? Você veio, né, de Salto, do estado de São Paulo, para Londrina por cerca de 9 anos de idade, né? Isso. Eu gostaria de saber como que foi essa mudança para você, como que era Londrina, como que era Salto, né? Se você puder falar um pouco mais pra gente. Salto é São Paulo, mas é interior, né? É uma das menores cidades que tem. Itu, na verdade eu nasci em Itu, na maternidade de Itu, mas fui registrada em Salto e a gente residia bem na divisa ali. Então eu sou saltense, mas sou ituana. Então às vezes surgem algumas piadas, né? Porque Itu é a terra das coisas grandes. E eu sou, né, Smurf, quase anã. E a minha infância em Salto, eu tenho poucas lembranças. Estamos com chuva. Eu tenho poucas lembranças, né, da minha infância em Salto. Me lembro da gente ser bastante terrível, né? Era eu e mais 2 irmãos mais velhos. O Sandro e o João. O João, inclusive, a gente perdeu no caminho, né? Mas a gente era bastante terrível. O Sandro era o mais velho, então ele colocava eu e o João em cada palhaçada, cada armada. Então a gente vivia quebrado. Eu me lembro muito de ambulância, porque a gente sempre tava indo pro hospital quebrado, né? E até uma vez a gente pulou de guarda-chuva de cima da varanda, porque a gente queria voar. E, enfim, um quebrou o pé, o outro se ralou inteiro. E tinha carrinho de rolemã. Eu lembro, assim, que a gente era bastante terrível, bastante peralta, assim, né? Criança. Tivemos uma infância de subir em árvore. Essa parte da minha infância eu também lembro bastante, da gente se machucar bastante, mas a gente também se divertir bastante. Lembro que a gente tinha muitos gatos, que eu sou apaixonada por gatos, assim. Se existe vida após a morte, quero nascer gato, por favor, né? Seres folgados que não fazem nada por ninguém, querem só pra si. Mas tirando a brincadeira, a gente teve uma infância difícil em relação ao financeiro, né? Porque eu me lembro que o meu pai, né, biológico, ele convivia com a gente, mas ele era alcoólatra, então ele avançava, não vou dizer que ele batia na minha mãe, porque minha mãe dava 2 dele, então quando ele dava uma, ele levava 3, né? Mas enfim, era um lar de violência, era muitos palavrões, eu recebia muitas palavras de maldição, né? De falar que eu não ia ser nada, que eu não ia dar em nada, por conta da minha cor, ou porque... Enfim, várias coisas que a gente só entende depois que a gente cresce. Porque quando é uma criança, a criança não enxerga a cor, a criança não enxerga a maldade, na verdade, no ser humano. Muitas vezes está fazendo mal para uma criança e ela entende que aquilo é natural, é normal, e não é. Tem muita coisa que é abuso, e hoje eu tenho essa concepção de que eu sofri vários tipos de abuso, inclusive sexual, dentro da minha família.
Então são muitas coisas assim, são temas delicados que às vezes eu procuro nem comentar, mas surgiu no assunto, vamos falar. Viemos de Salto porque o meu pai tinha outra família, né? Ele já tinha sido casado antes da minha mãe, então ele tinha outros filhos, e quando ele comprou essa casa com a minha mãe, que eles já estavam juntos há muitos anos, e ele enganou minha mãe, que a casa era dela, e a casa não era dela, a casa estava no nome dele. Então quando ele ia fazer mesmo esse divórcio com a ex-mulher dele, ele vendeu a casa e deu pra gente só o dinheiro da passagem pra gente ir embora. E aí minha mãe pegou eu e os meus 2 irmãos mais velhos com a roupa do corpo, os sacos, né, com roupa, a gente não tinha condições nem pra embalar. E aí a minha avó já morava aqui no Paraná, porque a minha mãe era de Bandeirantes, aqui no Paraná. Então a minha família era daqui, a maioria. E aí a gente veio embora pro Paraná, né? Isso eu tava com 9 para 10 anos. Você já trouxe algumas coisas relacionadas à sua família. Eu queria perguntar, né, como que ela é hoje? Quem é essa família hoje? Como é que tá essa relação? Bom, na verdade, a vida me moldou a outras visões a respeito de família, né? Hoje, a minha mãe é viva, eu tive um padrasto, o seu Brito, né, o Licurgo, que foi um pai excepcional para mim. Ele entrou na minha vida, eu já estava na adolescência, mas ele assim me ensinou muito sobre caráter, sobre responsabilidade social. Ele era segurança, né, trabalhava como vigia noturno. E ele foi um homem assim que quando ele entrou na nossa vida, nós já éramos adolescentes, eu e os meus 2 irmãos mais velhos, inclusive já tinha mais o meu irmão mais novo e a minha irmã, que é a caçula, mas ele teve muita dificuldade de entrar na família, porque é uma mãe que cria os filhos sozinha. E ela cerca esses filhos. E hoje eu entendo a minha mãe, que ela cercava a gente de uma forma que nós éramos como oncinhas que se preparavam para arranhar qualquer um que chegasse perto, mesmo que chegasse com afeto. Então ele teve bastante dificuldade para fazer amizade com a gente e tudo. Mas quando eu aceitei ele, eu aceitei de verdade, eu e meus irmãos. Eu pareço mais com ele do que com meu pai biológico, tanto fisicamente. Ele é negro, ele era negro, né, que ele faleceu. E também, assim, uma pessoa bastante ativa. E eu costumo dizer que eu sou filha dele. E sem saber, a minha mãe já tinha eu com ele, né? E muita gente pergunta porque a filha dele, quando a gente senta juntas, meu cabelo não é tão cacheado, porque eu tenho mais a descendência indígena, né? Assim, uma mistura do afro-indígena, vamos dizer. E ela não, ela já é o cabelo bem cacheado, mas você olha nós duas assim e fala que somos gêmeas. Tamanho, magrinha, tudo, somos muito parecidas. E quando a minha mãe teve eu, minha mãe não conhecia ele. Então a gente fala assim que já era algo premeditado, né? De eu ser filha dele. Legal. Ele faleceu, foi uma perca muito dolorosa pra gente, né? Nisso eu já era mãe, já tinha a Andara e o Carlos, já estava de maior quando ele faleceu, não faz tanto tempo assim que a gente perdeu ele. Mas eu acredito que foi um divisor de águas na minha vida. Mas família, para mim, hoje, vem a ser eu, o meu marido e os meus filhos. Legal. A minha mãe, ela me criou, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com ela. Eu acredito que parte de mim é ela, entendeu? Assim, numa nova versão, talvez piorada. Me perdoa, mãe, mas foi o que eu consegui fazer com tudo que eu tinha. Mas eu tenho o meu irmão, o Sandro, né, que ele tá preso, é o nosso irmão mais velho. O João, que a gente perdeu, que foi uma perca assim irreparável, que é algo que ainda fere bastante, ainda eu trago muito à tona na minha vida a perca dele. Sim. Porque foi uma coisa que deu aquela baqueada mesmo na família. Aí eu tenho abaixo de mim, né, que eu sou a neguinha parda do meio, que é o que o irmão que mais sofre. É o do meio. E aí eu tenho o meu irmão mais novo, que é o Jean, que ele é cadeirante. Certo. Ele tomou 6 tiros quando ele tinha 14 anos, na guerra do tráfico, lá no João Turquino, quando a gente morava lá. E aí tem a Tainã, que é um fruto de um milagre, né? A minha irmã, ela caiu do beliche quando ela tinha 7 meses de vida, né? E era um beliche muito alto, ela teve um traumatismo craniano e
teve uma morte cerebral e paralisação do lado do corpo. Enfim, o médico falou que ela seria um vegetal. E aí foi quando a minha mãe se converteu, né? A nossa fé cristã, evangélica, né? Pentecostal. E a minha mãe se converteu ali diante daquele milagre que ela fez aquele propósito, né? Que a gente, uns falam voto, outros propósito. Mas enfim, cada crença fala da forma, né? Que faz com a sua divindade. E a minha mãe fez aquele propósito com Deus que se ele salvasse a minha irmã, que ela ia mudar totalmente de vida. Minha mãe bebia, minha mãe fumava, né? Era alcoólatra também. Não era aquele de boteco, mas bebia em casa enquanto fazia janta, quando chegava do serviço, mas sempre ia dormir bêbada. Não ao ponto de nos agredir ou maltratar, mas a minha mãe tinha o alcoolismo. E aí, quando ela chegou lá no hospital, a minha irmã estava comendo bolacha com a mão que o médico falou que ela jamais se movimentaria. E é uma menina super inteligente, ela tem 3 filhos, ela é a branquinha, a mais branquinha da família. Ela foi descendo assim na paleta de cores e foi clareando, né? O Jean, esse que é cadeirante, ele é loiro do olho azul. Somos todos filhos do mesmo pai. O João era mais claro que eu, então na paleta de cores eu sou a mais escurinha, assim, daí foi clareando, né? Mas eu amo demais os meus irmãos. O Jean é um cara sensacional, que eu falo que ele é um cara que ele deveria ser estudado pela NASA, porque não tem o que ele não resolva. Eu acho que ele só não consegue dar nó em pingo d'água ainda, mas o resto ele faz, sabe? Entende muito de gambiarra. Adaptação técnica. Isso. É o termo técnico, né? Ele... Enfim, ele é um cara inteligentíssimo, é um cara que precisou sofrer muito, inclusive perdeu os movimentos da perna e ele ficou paraplégico. Era um moleque sensacional que tinha uma vida extrema que emanava dele, vida, energia, e ele ficou num estado vegetativo durante 3 meses. Então ali também foram assim feridas que foram abertas na nossa família, mas que serviu para que cada um também se tornasse o que é hoje, né? E eu trago muito do que eu aprendi com a minha mãe, com os meus irmãos, porque na verdade eu costumo dizer que eu não aprendi a ser mãe com a minha mãe, eu aprendi a ser mulher. E a ser mulher, para ser mãe é um passo, basta ela gerar. Quando ela gera, ela já gera com amor, ela já gera amor. A gente sabe que tem situações, né, de abandonos, de abusos, mas isso aí são casos à parte. Uma mãe que valoriza aquilo que sai de dentro dela, aquele presente que Deus dá a ela, que é a dádiva de ser mãe, ela vai ser mãe, até debaixo d'água, ela dá a vida, ela se põe na frente de uma bala por um filho, e eu sou esse tipo de mãe. Sou uma onça pelos meus filhos, mas também sou uma onça com eles, porque a minha mãe e o meu padrasto me ensinaram a questão do caráter. Se eu tive desvios, que eu cheguei a ser presa quando eu era adolescente, né? Então, usei muita droga. Hoje eu não uso droga, hoje eu não bebo, hoje eu não tenho vício nenhum, não fumo cigarro. Quem me olha assim, canta rap, tá no meio da maloca, é maloqueira, é maconheira, é drogada. Não, cara, eu não bebo, não fumo, não uso droga. Tem algumas outras coisas que eu não faço e outras que eu faço, mas não vem ao caso. Tá certo. Eu aprendi a passar pros meus filhos da seguinte forma: não reproduzo os meus erros, reproduzo o que eu tô ensinando de bom. Os meus filhos, eles têm uma visão de mim, assim, pelo que eu entendo e pelos que eles me falam, que a gente procura conversar pouco sobre mim. A minha filha, ela faz parte do nosso projeto Alices, e ela fez um texto, né, falando sobre uma mulher que ela admirava. A gente trouxe isso, né, para as meninas. Quem você admira, que você gostaria de ser igual ou algo do tipo, né, que você traz como ícone para sua vida. E a minha filha, ela falou que ela gostaria de ser igual a mim, porque ela vê eu sempre lutando, ela vê eu cair, mas ela vê eu levantar, e que ela vê eu tratar as pessoas com amor e com respeito, e que ela gostaria de ser igual a mim. Então isso pra mim, assim, não tem dinheiro no mundo que paga, né? Ver ouvir isso dos meus filhos. Certo. Você já falou um pouco sobre a sua mãe e sobre a sua família, né? Quando nós estávamos, né, na conversa anterior, você citou sobre a relação da sua mãe com a Zilda, que foi uma das fundadoras, né, da Pastoral da Criança e do Idoso. Eu gostaria de saber se você acha que essa vontade da sua
mãe de ajudar outras pessoas, se isso influenciou na sua vida. Muito, demais. Eu acredito que essa parte da vida da minha mãe, quando ela sempre foi de ajudar as pessoas, né? Mas quando ela entrou, né, para a equipe do João Turquino, que fazia a multimistura com a pastoral, eu acho que ali ela se encontrou, que foi o que aconteceu comigo em algum momento aí também da caminhada, que foi se encontrar e entender qual era a missão, né? Qual era o meu lugar no mundo, qual era o lugar dela, que ali eles cuidavam de crianças, né? Aquela multimistura que eles produziam ali, que foi um projeto da doutora Zilda, e aí ela começou a entrar dentro das quebradas e unir mulheres naquele projeto, porque as quebradas era quem precisava daquele projeto, então ela teve essa visão. E no João Turquino não foi diferente. Ela escolheu mulheres que já faziam um trabalho, né? Uniu essas mulheres. E eu tenho, assim, tinha 12 anos na época, 11 anos, mas eu lembro delas num fogão de lenha, né? E aí numa panelona grande, elas viviam queimando as mãos, os braços, porque tinha que torrar toda aquela mistura, né? E aí eu lembro que a minha mãe tem parte nisso, que eu sei que tem ingrediente ali, eu não me lembro qual, dessa multimistura atual hoje que é servida a essas crianças, que foi uma parte, eu não me lembro se foi a folha da mandioca, a casca do ovo, alguma coisa que trazia, né, uma energia maior, uma vitamina maior para essa farinha. E eu lembro delas queimando isso na panela de ferro, no fogão a lenha. E ali, enquanto elas estavam fazendo aquilo, elas compartilhavam histórias e o desejo de melhorar a vida dos outros. Ah, mas fulana tá passando por tal coisa. Ah, o que a gente poderia fazer para ajudar? Ah, vamos arrecadar, vamos isso, vamos aquilo. Então eu cresci vendo ela fazer visitas, né, para pessoas, para verificar a condição. Infelizmente a gente enfrenta muito oportunismo, né? Mas eu vi ali, a partir dali que eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo. Entendi. Falando um pouco sobre essa potência de, às vezes, mudança de história, mudança de vida, às vezes a gente vê que o movimento hip hop tem essa potencialidade, né? E eu queria te perguntar e entender qual foi a sua história no movimento hip hop, como que você começou ali? Na verdade, o movimento hip hop foi quem me salvou. Eu costumo dizer que ele foi uma ferramenta de transformação usada por Deus na minha vida. Talvez se não fosse o movimento hip hop, hoje eu não teria vida para estar aqui, né? Eu era usuária de droga, estava desandada na droga, vamos dizer assim, o português claro, para todo mundo entender. Desandada na droga é entregue, doente, né, escrava. E eu precisava recobrar a minha consciência, né? E aí eu gostava muito do rap. Já tinha participado, gostava muito de escrever poesia, mas em relação a fazer parte do movimento hip hop como artista, como ativista, isso não tinha passado pela minha cabeça ainda. Apesar de eu escrever várias rimas e tal, ir nos eventos, mas ser uma artista do hip hop, não. E aí um dia eu me lembro que eu sentei na calçada, estava muito louca de madrugada e já estava cansada daquilo. Para mim já não tinha mais sentido e eu ainda era adolescente. E aí estava tocando numa casa uma música do Realidade Cruel que se chama Depoimento de um Viciado. Comecei de forma curiosa. O cigarro de maconha não era droga, era o que todo mundo me falava. Experimentei, nem eu mesma acreditava. E tem uma parte desse som que ele pega e traz um refrão de uma música muito conhecida, da bossa nova, do jazz, do blues, na verdade, né? Que fala, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. O pensamento lá em você, eu sem você não vivo. E tem várias partes dessa música que fala assim, 30 quilos mais magro, vai vendo, o resultado é por essência do veneno. E fala também sobre o medo. Então o compositor desse som, ele começa a descrever a loucura dele na ânsia de morrer, ou de acabar com aquele sofrimento, ou de arrancar aquele sofrimento dele. E eu me peguei chorando. Roubou minha brisa, literalmente. A brisa foi embora e veio toda a sobriedade. Eu cheguei a ter várias recaídas depois na droga, inclusive depois de adulta. Cheguei a essa parte, né, de estar envolvida com tráfico, né, com assalto. Enfim, tive aí as minhas loucuras. Mas aquilo nunca apagou de mim
E naquele momento, quando eu me encontrei com Realidade Cruel naquela música, eu entendi que tinha algo muito maior com as minhas riminhas, ou com as minhas poeminhas, ou com as minhas cartinhas, né? E eu sempre acreditei muito no que Deus coloca na vida da gente. E se Ele coloca no momento certo, não tem atraso, não tem falha, e sempre tem um porquê. Eu costumo dizer que as pessoas não se conhecem simplesmente por acaso. Tudo tem um propósito. Né? E aquele propósito ficou ali, gravado em mim. E aí eu comecei a me envolver mais, mesmo ainda estando nas recaídas e tal. Comecei a me envolver mais oficinas, né, pela Rede da Cidadania na época. E aí comecei a conhecer melhor a história do hip hop, porque não adianta a gente fazer parte de uma cultura ou você fazer parte de um projeto se você não conhece a história desse projeto, o porquê, a raiz. Se você conhece, primeiro respeita e segundo pratica, né? E terceiro respeita de novo, porque teve pessoas que deu o sangue. É uma cultura negra de matriz africana, né? É uma cultura de revolução. O rap é revolução. Eu sou MC, mas eu fiz oficina de DJ, eu fiz oficina de grafite. Quero mandar um abraço para nossa amiga Narizinho, que está fazendo o fundo aqui da nossa entrevista. Fiz a de DJ, a de MC, a de grafite e a de Big Girl. Então eu dançava, eu grafitava, eu discotecava, mas a minha paixão sempre foi ser MC, né? Que é uma forma que a gente tem de mostrar a nossa visão ou de falar por pessoas que não têm voz. Você falou sobre a sua vida no hip hop, né? Eu gostaria, e você é uma das pioneiras, né, de Londrina, das mulheres. Eu gostaria de saber o que você vê de mudança de quando você começou e de hoje, sabe? A gente costuma dizer que a gente pavimentou a estrada, né? Quando eu comecei a atuar no rap, não foi quando eu comecei no hip hop, mas quando eu comecei a atuar, eu cheguei, tinha um grupo muito forte em Londrina, chamado Dialeto Feminino, que era a Dili e a Dani, né, que elas já faziam parte, assim, uma era irmã de um mano que é o Psico, que era muito conhecido, já tinha Irmãos do Gueto. A Dili também, acho que ela foi namorada do Psico, mas enfim, eram meninas que elas faziam parte do cenário já, elas já tinham uma conquista quando eu cheguei. Então quando eu cheguei, pra mim, elas são ícones pra mim. A Dani costuma dizer que eu sou ícone pra ela, porque assim, ela fez uma escolha de parar. Eu fiz essa escolha várias vezes, mas não consegui parar não. E aí quando eu cheguei, eu fui muito discriminada. Porque as meninas ali de verdade, não vou dizer que elas tinham um telhado, mas elas tinham um respaldo por a Dani ser irmã do Psique, a Dili ser namorada do Psique. Então ninguém desrespeitava, vamos dizer assim. Lógico, elas sofriam com um preconceito, né? Sofriam com o machismo no hip hop, com o embate e com o próprio machismo cultural mesmo. Os homens achar que porque é mulher e está num ambiente masculino, está ali para se doar ou para ser objeto. E elas nunca se permitiram, né, ser tratadas dessa forma. Mas passavam por alguns percalços. Só que eu senti isso muito na pele, porque eu cheguei sozinha. Então, eu lembro que um dia, não vou citar nomes nessa situação, mas eu cheguei numa lojinha que tinha, antigamente, que tava vários nomes de caras que são foda, hoje mesmo. São foda os caras. E naquela época eles já eram foda, porque os homens costumam andar em blocos, né? E aí eu cheguei nessa loja e esse parceiro meu, que era dono da loja, falou assim: ô fulano de tal, rola aqui, eu quero te apresentar a Potira, é uma mina foda que tá no rap aí e tal. Nossa, a mina manda muito bem, muito talentosa. E o cara, meio no sarcasmo, pegou, olhou e falou assim: quem tá chegando agora é que tem que chegar e cumprimentar quem já tava. Nossa. E aquilo bateu. Eu falei, lógico que é, eu tô chegando com toda a humildade, não é por ser mulher que eu vou aceitar ser pisada, mas eu tô aqui, se for pra ser ombro a ombro, tamo junto. Então ele sentiu que eu já não tava pra brincadeira, eu nunca fui de brincadeira com as coisas, né? E aí entrei na roda, cumprimentei todo mundo. E aí tem um dos meninos que eu gosto demais, né? Eu também não vou citar o nome pra não dizer que puxei sardinha, mas ele pegou e falou assim: caralho, mina, você chegou chegando, hein? Chegou chegando. Eu gostei, velho. Mulher tem que ser assim, porque senão os caras já acham que é brinquedinho pra eles brincar. Você tem todo o meu respeito, o meu apoio, e a gente é amigo, parceiro até hoje, né?
E ali eu senti que não ia ser mamão, não ia ser fácil. Mas a gente já tinha algumas meninas que faziam parte das oficinas. Então eu já decidi, já vamos montar um grupo, já vamos fazer umas letras. E aí a gente colocou o nome de Triagem, né? Foi o nosso primeiro grupo, a primeira formação foi a Triagem. Inclusive a Grazi Latica faz parte dessa primeira formação, a Keila K, a Panzinha faz parte dessa primeira formação. E várias minas passaram por essa primeira formação, por isso que ficou o nome de Triagem. Elas passavam por ali e despontavam para onde elas queriam ir. Então a Triagem só mostrava para elas como que funcionava o convívio do rap, né? Por ser mulher. E durante a caminhada no rap, assim, gente, eu fui muito usada de degrau. Muito usada. Tem mano aí que vai saber do que eu tô falando. Eu nunca joguei na cara, mas agora eu vou jogar. De me chamar e falar, você é boa mesmo? Tô ligada que você é. Faz um refrão pra mim nessa música. Eu vou ali pegar um suco pra nós. Vamos ver o que você faz em 5 minutos. E na hora que ele chegar, eu tá ali com um refrão foda, pronto, já com a melodia, cantando pra ele. Ele falou, nossa, você é monstra demais, você é monstra demais. Até tem um som meu que fala, né? Na minha frente me chama de braba, mas nas minhas costas mastiga meu nome. E esse cara pegou e falou, não, vai gravar, porque ficou louco demais, é bem o que eu queria, você conseguiu colocar a música toda dentro de um pequeno espaço. E aí, alguns meses depois, eu ouvi a música com o meu refrão gravada por outra mina e ele não me deu nem satisfação. Entendeu? E aí, tipo assim, nunca me pediu perdão por isso, nunca se retratou, mas eu passei por cima disso, é parceiro, é um cara muito foda que faz o movimento acontecer mesmo. Respeito ele demais como artista, como ativista, como produtor, como tudo. Inclusive como ser humano, porque nós seres humanos temos falhas, né? Então não dá pra gente pegar e simplesmente culpar a pessoa por um momento e tirar tudo aquilo que ela trabalhou pra conquistar. Mas eu tive várias fitas no rap. Você falou bastante disso já, mas eu gostaria só de pedir para você lançar uma mensagem aí para mulherada preta e periférica que está dentro do movimento hip hop, né? Que, embora seja um movimento, né, que a gente saiba que luta ali pelo antifascismo, racismo e contra a violência de gênero e tudo mais, também existe machismo dentro do próprio movimento, né? O que você diria para essas gurias aí que estão dentro do movimento? Cara, tem muitas pessoas que não gostam da minha visão, né? Mas quem não gosta come menos, é assim que funciona, infelizmente. Não sou rap comercial, não falo de temáticas que pessoas querem ouvir, eu não falo o que eles querem ouvir, eu falo o que eu tenho para falar, o que eu vejo. Então tem muita gente que me discrimina por isso, até mesmo mulheres, viu? Porque assim, eu não discrimino por usar roupa curta, eu acho que a gente pode usar a roupa que a gente quiser, o corpo da gente, isso eu concordo plenamente, mas eu acho que a postura, quando você se vulgariza, você não tem do que reclamar. Quando você se coloca como um objeto, um brinquedo, você não pode reclamar de estarem brincando com você. Eu sou muito respeitada e vocês podem perguntar pra qualquer cara no rap, vai perguntar qual a visão que você tem da Potira. Nossa, ela é uma mina de postura, ela é uma mina, ela tem a conduta dela inegável. Não me vendi no trajeto, fiz por amor ao que acredito. Eu tenho a dizer pras meninas, inclusive tem muitas minas foda demais que tá no rap aí, tipo assim, que eu olho pra mina, porra, eu queria ser igual a você. E tipo assim, eu tenho 20 anos a mais de caminhada do que ela. Uma delas é a Luli, né? É a R9, é algumas minas que estão agora há pouco tempo, de 2 anos pra cá, vamos dizer. São minas que tá levando o movimento a sério. Mas a gente tem que ter uma visão da seguinte forma, que a gente tá representando muitas outras. Sim. A gente não tá simplesmente, eu vou fazer o que eu quero e foda-se. Não, tem toda uma luta anterior a isso. Mulheres morreram dentro disso. Sim. Foi a preço de sangue que a gente chegou onde a gente tá. Então, o mínimo que eu cobro e falo para essas meninas, gente, isso é verdade. Você coloca o que você pensa, canta o que você vive, não canta só o que os outros querem ouvir, mas respeita quem veio antes de vocês. Porque foi cheia de feridas que a gente chegou onde a gente chegou hoje. Então, se hoje vocês estão sendo feridas menos, é porque nós já recebemos facada nas costas, um tapinha. Eu costumo dizer que os manos usavam gilete entre os dedos, davam um tapinha assim, ó, e já deixavam as marcas deles. Porque a gente sofreu várias espécies de abuso, de mano chegar e a gente tá sentado ali trocando uma ideia e simplesmente colocar a mão na perna e dizer
por que você não usa uma sainha curtinha, umas roupinhas mais coladas? Você ia ficar tão gata. E daí eu olhei na cara e falei, eu sou gata, do jeito que eu sou. E muita gente achava, até minha mãe, quando eu era criança, cara, achava que eu ia ser lésbica, homossexual, por conta da minha vestimenta. Isso aqui, cara, é roupa, é tecido. Isso aqui é estereótipo. Eu tenho 5 filhos, alguém ainda duvida que eu sou hétero, feminina? Entendeu? Mas é o detalhe, eu acho que cada um tem... o que você escolhe pra sua vida não pode afetar o que você é. Independente. E eu falo isso em questão de sexualidade, eu falo isso em questão de estilo de cantar, de musicalidade. Isso não pode alterar a tua essência. Entendeu? Eu acho assim, uma pessoa... Eu não entendo muito sobre alguns assuntos, né? Aí da questão do gênero. Eu ainda sou muito... muito presa a algumas coisas, respeito demais, amo demais, mas ainda sou presa porque eu não compreendo, eu não consigo entender, acho que até por falta de orientação mesmo, sabe? Mas eu costumo dizer assim, se uma pessoa, ela é trans, ela nasceu em um corpo, mas ela pensa, age, sente de outra forma. Ela age, sente de outra forma, mas o corpo dela é aquele. Ela pode mudar aquilo? Ela pode, mas é a essência. Não vai mudar. Não vai mudar a essência. O que eu gosto, se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, isso não vai mudar o amor que eu tenho pelas pessoas, o jeito que eu quero tratar as pessoas, a minha postura como ser humano de responsabilidade social, de ser ativista, porque eu acho que para você ser ativista hoje, quando se envolve com gênero, cor, raça, classe, você é um ser humano lutando por todos. Então eu não gosto muito de fazer divisão, eu luto pelas cotas só das mulheres, eu luto pelas cotas dos negros, eu luto pelas cotas do ser humano. O ser humano é digno de respeito, tem direitos e o direito está na Constituição. É uma coisa que a gente não deveria nem precisar lutar pelos nossos direitos, porque é uma coisa que está na Constituição, é nosso direito. Só que tem muita gente que vive o direito, mas não vive o dever. E eu costumo passar isso nas minhas oficinas para as meninas, a questão da responsabilidade consigo. Eu tô bem com isso? Tá bacana pra mim? Sofreu abuso, eu perdoei para conviver? Eu perdoo, gente. Eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, mas eu me afasto. Já não tem pra mim mais a mesma intimidade. Como foi o fato de acontecer, a questão da música, a questão de pessoas que tentaram me pisar na caminhada, eu convivo. Sou fã até, porque tem cara que é muito foda, né? As rimas, a música, a intelectualidade, mas a maioria não canta o que vive. E o que eu falo para as meninas hoje, canta o que vive, respeita a sua essência, escolha o que você quiser escolher para sua vida, mas não deixa de ser o que você é. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre, né, a gente já passou por essa parte da sua personalidade, da sua infância, da sua família. Agora falar um pouco sobre o bairro Vista Bela. Eu gostaria, né, você é uma pessoa que passou por diversos bairros de Londrina. Eu gostaria de saber como foi essa trajetória até chegar aqui. Eu acho que eu fui fazendo um cursinho para chegar na faculdade, né? As quebradas onde eu morei, não só em Londrina, mas Rolândia também, né? Eu morei só em quebrada foda. União da Vitória, João Turquino, Novo Amparo. Só quebrada monstra, onde tem potenciais pessoas, mulheres, homens, enfim. Que assim, se regaçar a manga e fazer pelo outro de bom o que tá fazendo de ruim, nós ia mudar o mundo. Eu tenho essa certeza. Eu aprendi muita coisa no decorrer disso. Eu perdi vários pedaços de mim nessa caminhada. Mas quando eu cheguei no Vista Bela, o pouco que tinha sobrado inteiro, eu tive que juntar e colar com algumas outras mulheres que eu fui conhecendo tanto na caminhada, que eu reencontrei aqui, quanto a gente entender que era um outro nível. É como você passar de fase num jogo. Fui passando as fases menores até chegar para lutar contra o chefão. Vista Bela é isso. Eu chegar aqui e encontrar tudo que eu tinha encontrado de dificuldade pequenas nos outros lugares, aqui foi um globão. Maravilha. Bom, queria entender então a sua chegada no Vista, né? Como que você conseguiu a moradia? Como foi esse processo? Na verdade, eu morava no João Turquino quando eu era criança. A gente saiu de um despejo porque a minha mãe
Ela tinha voltado com meu pai e meu pai mais uma vez abandonou a gente na Rua da Amargura, sem ter pra onde ir. A gente foi despejado da casa que a gente morava, não tinha condições de pagar o aluguel. E aí a gente foi morar na garagem do fundo da casa de uma tia minha. E aí nessa garagem do fundo era onde ficavam os cachorros. Então a gente, né, e de certa forma era humilhante aquilo, né? Sim. A gente jamais que vai deixar de agradecer porque, né, deu um telhado sobre a nossa cabeça. Mas aí essa minha tia apresentou para minha mãe algumas lideranças comunitárias da época. Né, que acho que é Gorgoleto, Célia Gorgoleto o nome, e a assistente social da Coab, que era... Como é que é o nome dela? A loira do cabelo curto, da Coab? Não, é a Edna. E aí eles fizeram uma visita lá na casa da minha tia, viram a situação da minha mãe. Nós éramos 4 crianças pequenas, né? 5, porque já tinha minha irmã pequena. E aí ela falou assim, a gente vai ver o que consegue pra vocês. Uns 15 dias elas chegaram lá com um caminhão, colocaram nós dentro do caminhão e levaram a gente pra um barraquinho do tamanho de um banheiro lá no João Turquino, né? Eu só tinha 12 anos, né? E aí a gente foi pra lá, meu pai foi embora. E aí a gente pegou e foi construir esse barraquinho, era chão pilado. Então ali a gente passou por uma série de situações, inclusive, né, a chuva que tá tentando nos atrapalhar. Foi uma chuva que destelhava a nossa casa direto. A gente chegou a sair no jornal lá, eu e meus irmãos com o pezinho balangando ali, a casa destelhada, alagada. Então assim, são coisas que hoje eu olho e falo, pô, desnecessário, né? Mas foi necessário, sim, porque marcou a minha história, algumas situações que é por isso que eu lembro quando eu tô falando, né, a respeito. Só que ali no João Turquino, eu me casei, né, com o meu primeiro marido, eu tive Andiara e Carlos, me separei porque começou a ser um lar abusivo, um lar de violência, eu não ia aceitar aquilo. Eu já tinha minha consciência formada por tudo que eu vi minha mãe passar, minha avó passar. Claro. Né? E aí a gente se separou e eu fui fazer a minha vida. E eu lembro que o meu primeiro... Eu morava com a minha mãe, meu irmão foi baleado, enfim, algumas coisas assim, eu erro na ordem cronológica, né? Mas enfim, aconteceu tudo isso, até o ponto de eu comprar uma casinha, que era no fundo de vale. Mas era 2 cômodos muito bonitinhos, cara. Sabe aquela casinha de boneca? Onde você consegue colocar sua geladeirinha, seu fogãozinho, tem um lugarzinho para os seus filhinhos dormir. Eu já tinha Andiara e Carlos. Então, pra mim ali, foi assim... realização de um mini sonho, né? Toda mulher, todo ser humano, quando ele começa a progredir, ele quer ter o seu canto, ele quer começar com a sua independência. Eu sempre fui muito independente, tanto que eu fugi de casa, eu tinha 14 anos. Fui embora, vou viver minha vida. A polícia que me buscou, mas não queria voltar, né? Enfim, eu comprei essa casinha, só que era fundo de vale, né? E por quando eu tive a Andiara e o Carlos, que eu me separei do pai deles, o Daniel, as assistentes sociais da Eprismel, na época, porque eu fazia curso na Eprismel quando eu descobri que estava grávida, elas falaram assim pra mim, Rita, faz seu cadastro na Coab. Só que eu era de menor. Aí a complicação. Ela falou assim, Rita, você vai conseguir fazer esse cadastro quando você tiver com 18 anos, mas eu acredito que pelo fato de você ter 2 filhos, né, e tal... Enfim, eu lembro que eu fiz o cadastro da Coab encaminhado por elas. Não lembro ali que parte do cenário ali que aconteceu. Aí quando eu comprei essa casinha no fundo de vale, eles desapropriaram, porque eles vão lá e arrancam as famílias, não quer saber se você tem pra onde ir. Eles me desapropriaram da minha casinha. Eles colocaram na ordem de urgência o meu cadastro da Coab. Porque eu era mãe, eu atendia os critérios, vamos dizer assim, né? Eu atendia os critérios, então eles me colocaram numa ordem de urgência. Mas isso, a Andiara tava com 1 ano e 7 meses, não, 1 ano e 9 meses e o Carlinho com 1 mês de vida, quando eles me tiraram da minha casinha lá. E aí eu fui pulando de galho em galho, né? Morava no Amparo um tempo, aí não aguentava pagar o aluguel, aí fui pra outro lugar, fui pra Rolândia, do União eu fui pra Rolândia, conheci o meu atual marido, né? Então ali, esperando a casa da Coab. Não, uma hora canta, uma hora acontece. E aí a gente veio de Rolândia, eu já tinha o Nicolas, que é o meu terceiro, e estava grávida da Elissa, que é a minha 4ª filha. Olha a quantidade de tempo. E aí a gente morava numa casa que talvez alagava mais que aqui, muito mais. Descia água nas paredes assim, que levantava 1 palmo do chão de água nessa casa. E aí... me ligaram da Coab.
Estava grávida da Elissa de 7 meses. Meu marido é dependente químico, então a gente sempre viveu aquela vida nos trancos e barrancos, aos socos e pontapés. A Coab me ligou e falou que o meu nome tinha sido sorteado, né? E que ia ser liberado um canteiro, uma tabela e tal e tal. Então isso foi final de 2000, comecinho de 2011. Eu tava grávida da Elissa, daí ganhei a Elissa em janeiro. Quando foi em março, nós fomos para a Coab para o sorteio da chave da casa. Na verdade, eles falaram que a gente ia escolher a nossa casa, né? Chegamos lá, tinha um papel em cima da mesa, 300 fotos, pessoa para todo lado, a mídia, a caixa, a construtora, e aquele monte de mulher com um monte de filho, ou aleijado. A gente costumava brincar, quando a gente fundou o coletivo, que tinha que atender aos critérios para ganhar uma casa no Vista Bela. Tinha que ser puta, traficante, tinha que ser nóia, tinha que ter vários filhos, tinha que ser negro, tinha que ser fudido, vamos dizer assim, né? Tinha que estar ferrado na vida, aí atendia os critérios. Por quê? Porque eles começaram a fazer um catado desses fundos de vale, dessas mães solteiras, dessas pessoas que estavam na fila de espera por ser mulher de presidiário, e enfim, participavam de CAPES, de círculo de vivência, porque já estava, né? Enfim, começaram a catar tudo os regaçados da cidade. Falou, vamos colocar no Vista Bela, porque daí a gente consegue colocar dentro de uma... Como é que é o nome daquelas casinhas que a gente vira assim? Eu não sei, aquele globinho assim que globinho a hora que você vira assim parece que é linda, a hora que abaixa a poeirinha assim tá aquela coisa ridícula, horrível. É mais ou menos isso. Aí fomos pra lá pra escolher a casa. Ali do sorteio, porque meu nome é Rita e foi por ordem alfabética, a gente fez parte do primeiro sorteio, né? Então, o primeiro sorteio, a última era eu. Então, não tinha mais escolha, era a última casa que tinha no sorteio ali. Então a sua casa é essa. Eles nos explicaram que o Vista Bela era um projeto piloto, ou seja, cobaia, de ter a casa de meia água, de ter o aquecedor solar, que eram novidades caríssimas. Que é tipo assim, pra pobre, filho, o aquecedor ele acha, nossa, vou tomar banho quente e não vou pagar energia. Mentira, tomou choque. Eu só tomava choque no aquecedor quando eu mudei aqui. Aí explicaram que as casas iam ter meio muro, né? Que elas iam ser meia água, mas iam ser parede dupla. Não, fica tranquilo, vizinho. Estiver fazendo as coisas ali, você não vai escutar na sua casa. Escuta o barulho da cama na parede, você escuta qualquer coisa. A vizinha tá gritando com mãe, todas as mães de 3 casas no ambiente ali. Que? E não é o fim da outra. Entendeu? Então eles mostraram pra gente uma casa ali na planta, num papel desenhado onde a gente enxergava um quadradinho de 5 por 10, vamos dizer assim, centímetros no papel, dentro de um gigantesco, um bairro gigantesco ali na planta. Lindo, nossa. Porque ali não dava pra ver as bibocas, não dava pra ver os fundos, não dava pra ver nada disso. Aqui é uma mata, nossa, vai ter arborização, tem árvore ali. Olha, tem um córrego, que bacana, né? Então a gente, quando veio pra cá, é o que a Luana falou na parcela do podcast, que a gente veio pra cá pensando totalmente diferente do que a gente ia encontrar, né? A gente tinha uma visão de Vista Bela e quando a gente chegou no Vista Bela, qualquer coisa serve, gente. Foi o que ela falou, qualquer coisa serve. Nossa, eu chorei quando eu entrei na minha casa com meus filhos. Fizeram um palco gigantesco no meio da quebrada ali e veio a orquestra de Londrina, de bate sol quente ali e tocaram e aquele monte de gente, né, ficou o dia inteiro sem comer. E aí foi sorteando aos poucos. A minha casa foi a terceira chave, né? Porque foi por sorteio, então não tinha ordem alfabética. Foi a terceira casa a ser sorteada. Então, eu costumo dizer que eu sou a terceira moradora. Fui uma das primeiras a mudar também, porque eu precisava sair, né, da onde eu estava. Nos últimos dias antes de vir pro Vista Bela, eu já não tinha mais pra onde ir, porque, cantou a minha casa. Eu não tinha condições de pagar mais o aluguel. Então, eu voltei pra casa da minha mãe, com tudo, filho, recém-nascido, né, e tal.
E aí, quando a Elissa estava com 6 meses, só pra gente entender a ordem, né? A Andjara estava com 1 ano e 6 meses quando eu entrei no direito de uma casa pela Coab. A Andjara já estava com 11 anos. A demora que foi até você conseguir acessar. Isso. E aí, mas enfim, quando eu entrei na casa ali, o amigo meu, o Tito Vale, na época que ele era, né, liderança política, ele veio comigo, ele me ajudou, né? Eu não tinha dinheiro para pagar o caminhão de mudança, aí ele me ajudou, pagou o caminhão da minha mudança para trazer minhas coisas. Quando a gente entrou na casa para conhecer a casa no dia do sorteio, na hora que você entra e você visualiza uma opção de futuro que você já não tinha mais, cara, é emocionante demais. E é um sonho realizado. Meus filhos trepando nas coisas, já trepando na pia, fazendo test drive da casa. Entramos na casa, ligamos a água, colocamos as torneiras, né? Porque eles deram os kits pra gente, colocamos as águas, tudo pra funcionar. Não, tá funcionando tudo. Na hora que a gente saiu, explodiu o relógio. Parecia pipoca no começo, os relógios explodindo. Porque daí começou a abrir as águas, né? E aí, tipo, começou a aparecer que nas tubulações já tinham toda aquelas falcatruas, que a gente encontrou muita gambiarra, né? No fundo do Vista Bela, debaixo da terra. E em cima também. E aí, pra você ter uma ideia como que nessa questão de ter a minha própria casa ou dos aparatos que o Vista Bela tinha a oferecer, eu fiquei 3 dias sem luz porque eu não sabia que tinha uma central de luz atrás da porta. Eu ligava na Coab, não, mas tem luz. E eu não sabia que tinha ali algumas chaves atrás da porta que era para evitar incêndio, essas coisas, que é os interruptor. Não, ficou 3 dias sem luz na casa porque a gente não sabia daquilo. Sim. E é uma coisa simples que deveria ter sido explicada. Claro. E a gente descobriu, né? Sim. Enfim, descobrimos. Aí também descobrimos que o aquecedor dava choque, descobrimos que a pia estava entupida, Meu Deus. descobrimos que a privada estava entupida, eu passei inúmeras raivas nessas casas. Só que daí as casas eram todas iguais. A cada 3 casas repetia a cor. Começava a repetir as cores da casa. Então, tipo, uma semana depois, quando começou a ter ônibus, assim, a gente chegava do centro. Se você tentasse cortar caminho, você entrava na casa dos outros, porque você se perdia. Tinha muito cachorro, muita criança e muita gente sentada na rua. Até hoje, né? O Vista Bela, o povo não tem a casa, eles têm a rua. A gente senta... Porque é gostoso, é povão, é favela. O Vista Bela é uma favela bela, gente. Ele tem ali as suas peculiaridades, mas é uma periferia, é um bairro onde trouxe... É como diz Racionais, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. Exato. Então a gente saiu do fundo de vale, os catadores saíram de lá dos fundos de vale, onde tinha ali os seus pontinhos de reciclagem, tirava o seu sustento, e foram trazidos para o condomínio 10. Aí você vai colocar um catador que vive de catar dentro de um condomínio, dentro de um prédio, ele vai pôr aonde? Pôr dentro do apartamento. Então foi uma coisa que, tipo assim, foi muito às pressas, época de campanha. Só que dali, onde tinha muito cachorro, muita criança, as casas com muito defeito, porque a própria UEL veio e fez vários testes, o calor dentro dessas casas no verão, vocês não têm noção do calor que chega a ter. Eles mediram na minha casa, passou 1 ano com o aparelhinho medindo, e eles perguntaram pra mim quando eles tiraram, falou assim, o aparelho queimou, porque a gente não deu conta de medir o calor dentro dessa casa. E no frio, eu que sou frienta, eu enfio pano, papel debaixo da porta, assim, papel pra todo lado, pra tampar o frio. Porque a casa é muito fria no inverno e muito quente no verão. Mas era a nossa casa, é a minha casa, a minha vida. Começamos a juntar algumas mulheres que também estavam indignadas porque não tinha creche, não tinha escola, não tinha posto de saúde. O impacto que o Vista Bela trouxe pro território foi uma coisa surreal. Os mercadinhos de volta não dava conta. E aí, né, as potencialidades de dentro de uma quebrada. Começou a surgir portinha de boteco até na janela da sala, né? Pra vender uma dose, pra vender um salsichão. E começou a pipocar os comércios e começou a pipocar as lideranças. Porque uma pessoa, quando ela é colocada à prova, né, ou ela se acovarda e recebe aquilo como é algo, tá bom, tá massa, ou ela arregaça as mangas e fala, não, podia ser melhor, como assim? Como assim? E essas foram as mulheres do Vista Bela. Como assim? Homem tinha pouco. E chegava aí, vamos lá, mulherada, nós tá junto. Foi poucos. Olha a mulherada, demorou, vamos lá, escreve o cartaz, pega a panela, põe o nariz de palhaço.
Começou a juntar aquele monte de mulher. A gente na época tinha um contato com um amigo nosso que tem um busão. E o busão é uma balada. Eu queria que você explicasse esse episódio, que eu achei muito interessante. O busão na balada, tá a Sandra aqui que não deixa eu mentir, gente. Foi assim, um marco na minha história. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos carro, a maioria não sabia nem dirigir. E se dirigia também não dirigia nem uma carroça, que não tinha dinheiro, nem põe a gasolina, nem o carro. E aí a gente tinha o contato de um amigo que a gente conheceu aí nas caminhadas também. Era Dinei, o nome dele? Dinei, né, do busão. O Dinei do busão na balada. Ele tinha um ônibus, daqueles ônibus antigos, que ele adaptou e colocou polidense dentro. Ai, meu Deus. Até tirei sarro da Amanda, encontrei com ela. Pipocam genialidades. Então, e ele colocou jogo de luz e som e tudo. Você entrava ali, ele alugava pra fazer aniversário, festa ali dentro. Só que ele era um cara muito ativista também na situação. Então ele falou assim, meninas, nós faz uma vaquinha e bota o gás. E eu levo vocês onde vocês tiver que ir. Nós coloca cartaz, se tiver que pichar o ônibus, nós picha. Aí, nós tem até, a gente tem fotos da gente assim. Se mandar depois pra vou gente. Vou pegar na página da gente encostada, assim, as líderes do coletivo, que eu acho que a gente ficou em 7, 8, não foi mais que isso. Que era aquelas que, eu não falo. Não, eu falo. Eu não boto a cara, não, eu boto. Então aquelas que não botavam a cara, confiavam em nós pra botar a cara e falar. E aí a gente fazia reuniões, todo mundo falava. Saía até briga, gente, até desavença. Teve outros que a gente teve que engolir seco. Mas a gente foi ali aprendendo, né, a trabalhar como uma alcateia. Não. Tem aquele que uiva, mas tem aquele todos que, se aquele que uivar for atingido, todo mundo mastiga. E aí a gente foi criando forças. E aí tínhamos, né, alguns contatos políticos, a Sandra tinha, eu tinha, a gente também tinha alguns conhecimentos já desses outros bairros que a gente tinha morado, já dessa caminhada, né? Nós perdemos pedaços e ganhamos pedaços. E aí nós começamos a pressionar, né? Até que a imprensa nos deu voz, nos deu imagem e voz. Né? Nessa época do coletivo, que ainda era chamado Associação de Mulheres É Hora de Viver, porque a gente tinha necessidade de viver naquilo que a gente tinha, a Sandra ficou encabeçada como presidente do coletivo, eu era secretária, tipo assim, eu digitava e a Sandra metia a boca. E aí fazia as imagens, e a gente começou a se movimentar como coletivo. Aí fomos para a Câmara Municipal, tivemos a voz e voto, metemos a boca, inclusive a Sandra fez uma fala que feriu a sociedade, que o Vistabella era a nossa Gleba Palhano. Saiu na Folha de Londrina, saiu online, e aí automaticamente, depois disso, a gente já começou ela recebeu ameaças pelo celular, que é aonde um bando de favelada preta queria comparar Cidade de Deus, um Carandiru com a Gleba Palhano. Só que a fala dela não foi querendo comparar, foi simplesmente querendo dizer que o valor que eles dão a Gleba Palhano para eles era o valor do Vistabella para nós. O lugar que vocês estão. Era o nosso lugar, né? E as casas do Vistabella não são de graça, gente. Ninguém mora aqui de graça. Claro. Tem uns que tá morando de graça porque tá inadimplente, que é o meu caso, né? Tô aí desde 2014 sem pagar minha casa, que foi quando eu tive um processo cirúrgico e entrei em depressão. E não adianta falar, é R$54, não tem condições de pagar. Se eu atrasar o primeiro mês, no segundo eu já não consigo porque é 108. No terceiro eu já não consigo porque é 162. Acumulativo, entendeu? Né? E aí, tipo assim, eu tô com uma dívida astronômica. Acredito que a maioria, acho que 90% do Vistabella tá com essa dívida, quem não vendeu a casa. Porque se eu tiro R$50, não consigo tirar R$50 esse mês, porque se eu tiro, meu filho fica sem comer, no mês que vem eu não vou conseguir tirar sim, porque ele vai ficar vai ficar sem comer e sem chinelo. Vamos dizer assim. Então, acumulou a maioria, aí atrasou água e luz, e o povo começou no gato, acho que 70% do Vistabella é no gato, né? Ou 70% tá com 20 mil de água, que nem é o meu caso. Então, eu não sou uma exceção às necessidades do Vistabella ainda hoje, em 2023, mesmo sendo uma liderança. É o que a Luana falou para vocês, que a gente, por a gente lutar pela maioria que não tem voz, isso não significa que nós não temos as nossas dores e as nossas necessidades, né? Há dias que a gente não tem um óleo para apanhar no arroz, faz o arroz sem óleo, há dias. Ou há dias da gente estar entregando 30 cesta básica para 30 famílias dentro do bairro. Assim como uma das famílias a receber a cesta básica também é as nossas famílias. Isso é trabalhar com
efetivamente. É você pensar no outro como você pensa em você. E não mais do que você pensa em você, né? Então, a gente foi aprendendo no decorrer. Foi lançada uma comissão chamada Vida Nova Vista Bela, que saíram até bottoms, colantes, toner, cartaz, embelezaram diante da mídia o Vista Bela. E aí começaram a dar voz pra gente, independente das críticas. Alguns criticavam. Mas tá reclamando de quê? Tá ganhando casa, tá morando na rua, na casa dos pais. Não sei o quê. Né? Um bando de favelado, um bando de preto, não sei o quê. Eu olhava pra nós, aquele bando de mulher preta. Escureceu o lugar. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Deus, nossa, tá escuro daquele lado. Então foram tipos de abuso. Que horror. E eu acho interessante você falar isso porque parece muito que é algo como se você ganhou a casa, como se você não tivesse que pagar, né? Sim. E você tava falando sobre essa questão de inadimplência, né? Eu fui dar uma pesquisada, assim, pra ver várias matérias. E a maioria da mídia londrinense só foca na quantidade de pessoas que não estão pagando, mas nunca vai saber o porquê que elas não estão pagando, né? Porque saiu uma matéria... Sempre que perguntam pra gente, principalmente as lideranças do bairro, a gente tem a nossa visão, algumas têm visões diferentes, mas a gente procura alinhar pra seguir juntas. Mas assim, a gente entende que, primeiro que é cultural, né? Ao pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre. Vai trabalhar para manter o que comer, porque na verdade não tem condições de pagar onde vive. Ganhou casa, agora não precisa pagar onde vive, vai comer melhor. Gente, não adianta. Quando a gente mudou para Vista Bela, a gente sofreu muito preconceito em relação a procurar emprego. Sim. Não podia colocar no currículo que morava no Vista Bela. Por quê? Porque tirou a favela inteirinha de Londrina e jogou no Vista Bela. Então ali só tem bandido. Ali só tem puta, traficante, ladrão, né? E não era. Mãe solteira não é puta. Mãe solteira é uma guerreira que ela não teve o apoio do companheiro e um ato que os dois fizeram de comum acordo ou não, mas gerou um feto, entendeu? Gerou uma criança, uma vida, e aí ele tem o direito a se abster daquilo. E ela, com o coração de mulher, não precisa nem ter coração de mãe, coração de mulher, de o apego, de o cuidado, de o, sabe, de o evoluir, de o progredir, de o elevar, ela vai assumir os filhos. Então não é porque ela se relacionou com mais de um homem, ela tem filho com mais de um cara, que ela é puta. Ela simplesmente não deu sorte, o dedo podre, o braço podre, que nem a gente fala. Exatamente, exatamente. A realidade que a gente vive aqui, ela fala muito mais sobre a existência e a necessidade de que as pessoas estejam acessando todas essas oportunidades. Então, quando os políticos parceiros dessa jornada abraçam a causa, o nosso objetivo era a sobrevivência. O deles era quadruplicar voto num território que era novo e não era dono de ninguém ainda dentro da politicagem. Exatamente. Então é muito bom a gente manter os burros nos currais para que a gente possa assegurar, inclusive, esse nicho de voto, né? Então, as lutas e todas as pautas dessas mulheres, elas perpassam a resistência que faz a favela existir até hoje, depois de mais de 300 anos da resistência da primeira. Sim. Que é justamente esse ato de resistência e sobrevivência numa sociedade que não responsabiliza o homem por abandonar um filho. Exatamente. A responsabilidade é uma falha de caráter das mulheres. Entendeu? Hipocrisia é mato. Exatamente. Demais. Então nós somos frutos, né? Eu sempre fui, até eu me casar, né? A mãe solteira, mas eu sempre, até hoje, sou a cabeça na minha casa. E no Vista Bela, todos os lares, mesmo os que têm homens, são encabeçados por mulheres.
e na sua maioria no Vista Bela são pardas e pretas. Entrando nesse assunto, né, que eu já tinha uma pergunta mais ou menos nesse sentido, eu acho que foi interessante você entrar, que teve uma frase que eu achei bem forte que você falou na nossa conversa inicial, né, que você falou assim que o Vista Bela adoecem as pessoas, as mulheres estão adoecidas, né, que você se refere que as mulheres do Vista Bela são mulheres adoecidas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que tem essa relação por a maioria serem mulheres pretas, por a maioria estar assumindo lares, né? Por que você falou isso? Você ainda concorda também com isso que você falou, se você já mudou de visão? Não, eu vivo isso. Eu sou uma mulher que adoeceu, inclusive hoje. Achei que eu nem ia conseguir estar com vocês, porque eu já tive 2 crises hoje, né? E a gente adoeceu dentro do território por conta realmente desses pesos. Por conta da mãe solteira, que ela tem 2, 3 filhos, ela já é discriminada por ser mãe solteira, aí ela teve a felicidade de nascer negra, porque não é infelicidade nascer negra, ela teve a felicidade de nascer mulher, porque nós somos seres sensacionais, incríveis. Homem tem uma caixa, mulher tem um compartimento total, todo subdividido, que vocês não entenderiam e não estão preparados para essa conversa. Então vamos lá. Todos esses pesos, vou dizer por mim, que eu sempre começo filtrando em mim. E quando eu vejo no meu redor tudo que há em mim, há na maioria das minhas companheiras e amigas. Tanto as amigas moradoras do Vista Bela, quanto nas mulheres pobres, pretas e enfim, tudo o que a gente tem de P, né? De super poderoso. Aí você coloca essas mulheres todas em um local onde tem maridos abusadores, onde tem companheiros usuários de drogas, onde tem uma sociedade que está ali fora, né, dessa bolha que nos colocaram, todos com o dedo apontado, fazendo você lembrar a cada momento que você tenta se levantar, abaixa a tua bola porque você não é tudo isso, abaixa a tua bola porque você é mulher, abaixa a tua bola porque você é preta, abaixa a tua bola porque você é mãe solteira, abaixa a tua bola porque você não tem qualificação profissional, porque você não tem estudo, porque você não é ninguém. Então, esses pesos do que vem de fora, somado aos que vem do entorno, explodindo junto com o que já tem dentro de nós, isso adoeceu todas as mulheres do Vista Bela, mesmo aquelas que ainda têm a lucidez, mesmo aquelas que têm um emprego, mesmo aquelas que não são pretas, mesmo aquelas que não são mãe solteira, quando elas chegaram dentro de um ambiente abusivo, como o Vista Bela né? E eu não estou dizendo abusivo pelas paredes, mas eu estou dizendo a própria população. Uhum. Quando eles não se abusam, quando a gente, como mulher, a gente não se anula, a gente não se violenta por si só para suportar o que está fora olha pra tua cara e fala assim, é pouco, você podia fazer muito melhor. Você não é mulher? Uhum. Você não é preta? Você não é foda? Entendeu? Então a gente recebe isso todos os dias. E aí tem as outras séries de questões que é de ter um filho deficiente, vamos dizer, né? Tem várias mães aqui que têm filhos que autistas, né? De, assim, várias, né? Tem aquelas mulheres que têm as próprias deficiências, né? Que às vezes não diagnosticada, porque a nossa saúde é lenta. Eu tenho um filho de 14 anos que eu tô tentando, tô aguardando há 7 anos na fila para diagnosticá-lo com TDAH. Ele não tem um comportamento normal, natural. Eu tento colocar para ele que ele é uma criança normal, natural. Mas o que é ser normal? Precisa de ter um laudo para diagnosticar que ele precisa de um acompanhamento especial, mas isso não torna ele normal. Falando, você não é anormal, cara. Você pode ser anormal porque você é muito inteligente em matemática, você desvenda um celular em 5 minutos, coisa que eu levei meses para aprender a mexer no WhatsApp. Ele fez assim, parecia que ele tinha nascido sabendo. Então, são seres especiais, mas diante da sociedade são pesos. E essa mulher tem esse peso. Aí ela tem a falta de estudo, que torna ela um peso para a sociedade, porque eles acham que limpar a casa deles por uma mixaria não é algo necessário. Eles não limpariam nem por aquela mixaria. Por isso é que eles já pagam para que alguém faça. Então desvalorizam essa mulher. Ai, não vou precisar do seu serviço hoje não. Renata, gente, nome fictício, não sei nem de que eu tô falando. Ai, Renata, hoje eu não vou precisar do seu serviço. Renata, hoje seu filho não precisa comer. Hoje você não precisa pagar a casa.
Hoje você não precisa comprar gás, tá, Renata? Então, tipo assim, eles colocam de uma forma que eles estão nos fazendo um favor, sendo que quem tá fazendo um favor, limpando a casa deles e a sujeira, é a dona de casa, é a diarista, entendeu? Então, se era pra ser uma parceria, eu preciso do dinheiro, você tem. Você precisa da limpeza da casa, eu limpo. Tô nem aí se eu vou enfiar a mão dentro da sua privada. Tô nem aí, porque a barriga cheia do meu filho vale muito mais que isso. Entendeu? Tô nem aí que a barriga cheia do seu filho é importante que você enfia a mão na minha privada. Então, dependendo da visão que você olha, parece que eles estão nos fazendo um favor para as mulheres do Vista Bela. E não tá, gente. Essas mulheres, se você parar para conversar com essas mulheres, como tá parando para conversar com a gente agora, como já pararam ou vão parar, ou são mulheres que são, né, param para conversar com vocês vão ver que seres sensacionais, de uma inteligência que você olha na cara e você não enxerga o coração. Então, dentro do Vista Bela, se formou uma população, uma comunidade feminina, né? Feminina que eu digo assim, de serem mães, ou de terem esse atributo, ou de se classificarem como tal, independente do que tem ali, todas mulheres, né? E aí ela está sendo a base da sociedade. Ela está sendo o solo, o chão que está mantendo em pé essa sociedade. Aí porque ela está com a casa atrasada, sai na mídia lá. Tantos % do Vista Bela não paga a casa. Mas aí perguntou para essa mãe, você tem o que comer? Você acha que os R$50 que você não pagou na casa esse mês dá para você comprar uma cesta básica? Não dá. Gente, a alta que tá nas coisas, e aí, tipo assim, logicamente, eu preciso de um prato de comida pro meu filho tá precisando de material escolar, precisa de um chinelo, eu preciso pagar a casa. O que eu vou priorizar? Primeiro, alimento. Segundo, chinelo. Terceiro, material escolar. A casa fica por último. Então, se a gente tem múltiplas necessidades que não são atendidas pelo Estado, mesmo sendo nosso direito, eles não têm que reclamar que a gente não tá pagando a casa. Logicamente que eu gostaria, do fundo da minha alma, e eu sei que todas as mulheres do Vista Bela gostariam de ter a sua casa em dia, de ter a condição de botar a comida na panela sem sofrer humilhação ou dedo na cara, de ter a sua água e a sua luz ali bonitinho, vindo o cara da Copel lá, mesmo que ele cante ela na hora que ele tá tirando a quantidade de luz de água que ela gastou. Falou, nossa, que da hora. Tem uns que falam, gente. A gente passa por tanto tipo de coisa que vocês não têm noção. Se vocês for desenhar, dá mais que um gibi. Então, são coisas assim que não acontecem só no Vista Bela. Claro. E a gente sabe. Isso aí acontece no mundo todo, em vários idiomas. Eu sou viciada em série coreana. Eu gosto de assistir em mandarim e ler a legenda. E eu tô ensinando minha filha, ela tem dislexia. E isso tá ajudando bastante na dislexia. Por quê? Porque ela quer entender o que tá acontecendo. Porque o ator é bonito, a atriz é bonita, a série é dramática que fixa a gente. Então, se ela quer entender o que tá acontecendo, ela tem que ler. Mesmo que ela não entenda tudo, não consiga ler tudo, eu sou viciada. Porque isso aí toma minha atenção de uma forma que eu consigo esquecer um pouco do que tá em volta. Tá certo. Né? Só que são válvulas que a gente vai criando pra gente poder ter essas fugas, né? Dessa realidade. Mas o Vista Bela não tem atendimento psicológico efetivo, principalmente para as mulheres e as famílias. Nós estamos na luta também, né? Agora abriram as conferências, a gente tá dentro da conferência de saúde, o coletivo One Vibe agora é parte do conselho local, né? Do posto de saúde da UBS. Então a gente agora vai representar também nessa parte da saúde as mulheres e as famílias do Vista Bela. Então as famílias do Vista Bela, elas precisam de um atendimento múltiplo. Assim como famílias de vários outros lugares. A gente está falando do Vista Bela porque aqui foi onde acumulou. Aqui, sabe quando você vai colocando um chiclete dentro da boca, aí acabou o caldo, você coloca outro, aí acabou o suco, você coloca outro, chega uma hora que não cabe na boca, a gente tá esperando não caber na boca, gente. Porque enfiar coisa pra dentro da boca da gente que não tá colocando da hora. Eu acho que é bom você ter trazido isso, Rita, porque me faz muito pensar na política de acesso, no sentido do acesso à moradia, mas não de permanência. Porque em quais condições, né? Moradia, mas em quais condições? E realmente essa família vai... quais são as condições para que essa família consiga, de fato, arcar com as prestações e afins? Se tem política pública perto, tem saúde, tem escola, tem agora lazer. Temos. Pois é. E aí eu só não tem saúde mental. O resto é isso que você tá... ainda não é o necessário. Né? Até porque, né,
é até uma coisa que eu não sei que você vai perguntar ali, mas é algo que eu gostaria também de falar sobre, e até quero que lideranças políticas e equipamentos públicos assistam mesmo Ciranda da Paz, né? Porque traz à tona muita verdade que vocês não querem ver ou sabem, mas nunca ouviram assim escancarado, que tá saindo novos empreendimentos em volta do Vista Bela. Eu ia perguntar isso mesmo. Exatamente Isso vai ser o impacto da... Como é que eu vou dizer pra vocês? Seria exatamente mais ou menos. Você acha que... desculpa te interromper, né? Desculpa mesmo. Mas você acha que é exatamente isso que nós gostaríamos de saber? O Vista Bela, a localidade aqui, tem estrutura para aguentar essas pessoas que estão chegando? É exatamente isso. Aí você pode... Não tem estrutura nenhuma. Se as casas estão rachando porque o terreno não está preparado para receber tanto peso, tanta gente, você imagina o que vai acontecer colocando esse tanto de prédio. Eu realmente, de verdade, de coração, quero que Deus ponha a mão sobre Vista Bela e proteja as famílias. Porque não estão pensando nas famílias. Estão querendo ganhar dinheiro, vendendo apartamento, vendendo casa, vendendo, colocando gente. Não, o posto vai ser reformado agora. Mas a gente está pedindo uma ampliação. Mas adianta ampliar se não tem médico para atender? Sim. Aí adianta, vai trazer mais uma tonelada de gente e construir uma escola para as crianças do Vista Bela. Não é no Vista Bela, mas atende o Vista Bela. Tanto a estadual quanto a municipal. O posto de saúde não é no Vista Bela, mas atende o Vista Bela. Tá ali, mas já não comporta a população que tá aqui. Aí vai despencar mais vários cachos de banana ali. Como é que a gente vai fazer com tudo isso? Fora o retrato da desigualdade social. Porque ali o projeto de cima não é culpa das pessoas. Mas os projetos de cima é para um estilo de vida, para uma renda, para uma classe. Aqui é o que eu falei, aqui jogaram uns fim de carreira, vamos dizer assim, né? Porque a gente poderia ter uma vida mais digna. Eu sei que tem muita gente que não vai nem concordar com o que eu tô falando, porque não, na minha casa não falta nada. Parabéns, na minha ainda tem ali suas questões. Aí coloca, aí vem pra dentro da mesma escola, pra dentro do mesmo posto de saúde, pra dentro do mesmo mercado. Entendeu? As crianças do Vista Bela, as crianças filhas dessas mães solteiras, essas meninas pretas que ainda não estão aprendendo, sendo orientadas sobre quais são os seus direitos e os seus deveres e, enfim, toda a civilidade, vai se deparar com uma situação que vai ficar fora de controle. Vai chegar um momento que essa bomba vai explodir. Na minha visão, não sei se é a visão de todas as meninas, mas na minha visão, soltar esses condomínios do jeito que estão soltando, que nem pipoca. Gente. Sim. Aí acaba que... Coloca ali pra Lua falar. Pode deixar. Em certa medida, é a mesma coisa que eles fizeram com o Vista Bela. Então, quando o vendedor mostra na planta e diz, olha, ali no entorno tem escola, tem posto de saúde, tudo a menos de 400 metros do seu empreendimento, mas esses aparelhos públicos de serviço não estão sendo construídos só para você. Já tem muita gente aqui usando e que não está sendo contemplado. A gente falou sobre 7 anos esperando uma consulta para o filho dela. Eu estou há 8 esperando uma consulta de endocrinologista para minha filha, para tentar resolver a questão da puberdade precoce, e ela já entrou no processo de puberdade, já menstruou, e essa consulta não aconteceu. Então, o que a gente, todas essas políticas públicas e essas discussões que a gente traz, né, tem muito a ver, inclusive, com essas relações que a Rita traz, das mulheres estarem adoecidas aqui. Né? Uma característica histórica, ancestral e ideológica das populações que são mais estigmatizadas a estar na margem, né, que são as populações negras e indígenas do Brasil, são populações que têm essa relação de cuidado matriarcal. Então, na grande maioria delas, são as mulheres que são as timoneiras das suas famílias. A questão é que a gente nunca está em marcaldo. Exatamente. Exatamente, eu adoro quando ela fala que eu fico de boca aberta assim, falando. Ela consegue colocar o meu favelês no português. Muito bom. Pode perguntar. Tá. É que aqui eu vou juntar assim 2 perguntas em uma só, né? Porque o nosso tempinho tá mais curto. Mas eu queria saber quais são as suas dores e alegrias e como isso influencia na sua parte artística.
nas suas letras? Ah, tem muito, tem muito. É o que eu falei quando vocês trouxeram para eu mandar uma mensagem para as minas que estão na ativa do rap agora. Eu vivo o que eu canto o que eu vivo. Tem muito fragmento de mim nas minhas músicas. Senão, eu costumo dizer, e até tem uma parte de um som do Pateta que ele fala: escrevi meu nome. Como é que é? Que a tinta da caneta era o meu próprio sangue, né? Então eu coloquei o meu sangue, eu coloquei o meu suor, as minhas lágrimas nessas músicas. Tem músicas minhas hoje que já tô assim, mais uma vertente mais pro trap funk, mas porque eu gosto da batida, não que eu goste do que o funk ultimamente tem exposto como cultura, né? Não gosto da forma que até mesmo algumas MCs mulheres se portam, porque acredito que a luta toda que a gente travou pelo respeito a nós, aí algumas vão lá e se colocam de uma outra forma e eles acham que eles têm o direito de tratar todas iguais. E não são. Se eu me colocar como um brinquedo, você brinca. Se eu não colocar como brinquedo, é uma arma. Cuidado. É assim que eu costumo tratar o meu rap, o meu funk. Eu vou cantar o que eu vivo. Lógico que eu tenho meus momentos lá. Toda mulher tem aquele lado malemolência, da paixão, do caliente. Mas existe uma mão. Se você passar dessa mão estendida, você já infringiu o meu limite. E aí você vai correndo perigo, né? Eu costumo compor muito melody, né? Então, cabe os sentimentos no melody. Cabe eu colocar ali parte do que a minha família vive, parte do que eu vejo no contexto das mulheres que a gente atende. Uma música que agora vou lançar agora nos próximos dias. Uma música se chama Não Chora Mãe, né? E aí ela fala sobre esse meu irmão que a gente perdeu, mas ela começa já relatando o sofrimento da nossa vivência, que é isso que a gente já falou sobre a minha infância, né? Enquanto a lágrima caía na lata vazia, minha mãe em oração dizia e repetia: se for vontade do meu Deus, aceito e agradeço. É por meus filhos que ajoelho e hoje pago o preço. Ela plantou com choro e muito sofrimento, e é por isso que hoje eu não aceito menos. Eu quero sim trajar as grifes, pilotar as naves, mas do que me vale o luxo sem honrar minha base, né? E aí o refrão fala: mãe, não chora mais não, nós perdemos um, mas ainda tem 4 na sua oração. Então eu falo muito da minha fé, eu falo muito daquilo que eu acredito, eu falo muito sobre sonhos, mas eu tento não ostentar. O funk ele é muito classificado pela ostentação e o rap muito pela realidade, né? E quando você fala de a realidade do rap, é marginalizado, porque a gente é marginal, cara. A gente vive à margem da sociedade. A gente tá à mercê do que sobra da sociedade. Então é isso que a gente vai cantar. A gente vai falar sobre tá devendo, sobre a falta de comida, a gente vai falar sobre nós mesmos aqui, porque o ser humano ele é tão no embate que a gente não precisa nem do Estado nos matar. Nós nos matamos por aqui mesmo, nós nos estapeamos, nós nos derrubamos, um passa rasteira no outro, né? Tem vários MCs aí, tanto homens quanto mulheres, que eu olho assim e falo: ó, artista sensacional, mas não paga pensão. Artista maravilhoso, mas deixou um filho abandonado. Nossa, sensacional a sua letra. Ninguém fala que você trocou troco de raio. Entendeu? E eu não tenho medo de falar isso aqui. E que doa quem doer. Não gostou, come menos. Mas infelizmente, o rap é isso. Ele tem ali dentro da sua casca, da ferida, várias dores que borbulham, e muitos falam, têm essa coragem de falar, e eu falo nas minhas letras, eu conto muita verdade sobre o que eu vivo, sobre o que eu acredito. Então, tipo assim, não é uma letra comercial, não é uma letra que você vai ver lá e vai ter 100 mil views, 1 milhão de views. Não vai. Se tiver 2, 3 que curte, maravilha, porque esses são orgânicos, esses eu conheço. No meu Instagram tem muito pouco seguidor que eu não conheço. Porque quando é pessoa que eu não conheço, eu falo assim, é espião. Só pra ver o que eu tô falando. Eu vou lá, excluo, bloqueio, tô nem aí. Eu não tô procurando número, eu tô procurando quantidade. Porque eu sei que esses que chegarem à minha música falando da morte do meu irmão, falando do sofrimento da minha mãe, que chegou nele, ele me conhece a minha vida, a hora que ele ouvir, ele vai se identificar. E aquilo, é esse o poder do rap, do funk. É você entrar, é você adentrar e abrir portas.
portas. Não importa se eu tô abrindo portas dentro dos sentimentos de uma pessoa ou se eu tô abrindo portas na própria sociedade para eles nos enxergarem e verem que é isso que tá acontecendo. Eu não vou cantar uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, não tem cash, não tem. Então eu não vou falar que eu tô pagando de cordão de ouro porque eu não tenho ouro, entendeu? Então eu canto o que eu vivo. As minhas letras, elas são eu. São a MC Potira, são a Ritinha, são a Rita de Cássia, são a mãe do Carlos, são a mãe da Andiara, é a mãe do Nicolas, entendeu? Aí a Ritinha lá do coletivo de mulheres, aí a Ritinha que dá marmita, que dá cesta básica, olha a Ritinha briguenta, aquela bocuda, eu não gosto dela. É ela. Aí acabou que, né, o encerramento seria pra você cantar essa prévia da música que você já cantou, muito maravilhosa. E tem alguma coisa, né, que nós não perguntamos pra você que você gostaria de falar? Tem algum trabalho seu que você quer divulgar, os seus planos, assim, pode ficar aberta pra falar nesse espaço. Olha, na verdade, tem duas coisas que eu quero trazer, né? Vamos ver se o meu TDAH vai permitir que eu fale das duas. Mas uma é sobre a minha carreira, né, como artista. 2023, eu tô profetizando que ele é o meu ano. Eu vou lançar o meu EP. Eu tô com músicas sensacionais, porque eu acho que primeiro fã tem que ser a gente. Então, quando eu olho pra essa música e quando eu choro ouvindo uma música minha, é porque ela tá boa. Ela tá porque eu sou chorona. Eu choro por qualquer coisa. E eu acho que é por isso que eu tenho tanta crise de pânico, que eu choro por qualquer motivo, daqui a pouco já engata. E sobre o coletivo, na verdade, eu gostaria de fazer um apelo à sociedade. Quando a Lua trouxe aqui a questão falando que vocês falaram sobre a bala, né? Que vem pessoas assim esporadicamente ou em datas marcadas e agendadas e atendem com uma bala, um presente. A gente não vive de vez em quando, a gente vive todo dia, né? E tem mulheres aqui dentro do bairro que, infelizmente, elas não têm opção a não ser esperar ajuda. Porque são mulheres que estão dentro de casa, às vezes, em síndrome do pânico, em situação de extrema depressão, né? Ou até mesmo sendo proibidas pelo próprio companheiro de trabalhar. E são situações que a gente não tem o poder de falar assim, não, acabou, cessou, né? Tem mulheres que não conseguem sair de um lar de violência, elas não conseguem finalizar com uma situação que está destruindo elas. Até postei no meu Facebook hoje uma coisa, né? Como pode a gente se ferir com as próprias mãos, sentindo a dor, tentando arrancar a dor, né? E causando mais dores. Mas é isso que as mulheres têm vivido. E aí quando ela vê faltar comida no prato, e quando ela vê faltar, chega a época de material escolar, gente, é um desespero. A gente é tão procurada por causa da nossa campanha de material escolar, entendeu? A gente tenta ao máximo, só que a gente tem encontrado barreiras muito foda, né? Que a própria sociedade, a pandemia, ela escancarou a caridade, entendeu? Aí as pessoas dividiram, tiraram ali, né, o que sobrava e doou. Eu gostaria que as pessoas escancarassem a solidariedade, que é você dividir um pouco de si. Hoje eu vou lá pro Vista Bela, eu não vou chegar lá e jogar bala. Eu quero passar e perguntar para as crianças, tá tudo bem na sua casa? Você tem o que comer em casa? Então eu gostaria que a própria sociedade, estou fazendo esse apelo, de você enxergar os movimentos que fazem esse trabalho todo dia. Todo dia. Todo dia eu acordo, eu até sou cobrada, porque eu fico a maior parte do meu dia e da minha vida com a cara enfiada no celular, porque a gente não atende só com o que comer. Às vezes aquela mulher precisa conversar. Ela precisa falar. Ritinha, eu tô passando por isso, ó, a minha bariátrica foi reagendada, eu não tô aguentando de dor nos joelhos, eu não tô comendo, eu tô assim, eu tô assado. A palavra, aí já entra a parte espiritual. A parte que eu tenho pra dizer é dar uma palavra de encorajamento, né? Teve uma pessoa que falou pra mim a semana passada, por que você não faz uma faculdade? Eu já fiz, minha faculdade chama rua, chama vida, chama vivência, chama estar ali com aquela mulher e sendo a psicóloga dela, mesmo eu estando precisando de psicóloga, entendeu? Então essas são as ativistas, mulheres, mãe solteira, preta, que estão fazendo um trabalho que o Estado deveria fazer, que a sociedade deveria fazer, que os que têm faculdade poderiam fazer, né? Aí chega pra mim, por que você não faz uma faculdade? Porque você já fez, e você tá fazendo o que com isso? Você não tá fazendo nada. O CRAS pede ajuda pra gente, me ajuda no tal atendimento. Eu tô fazendo o trabalho de uma assistente social que estudou pra isso, entendeu? A conselheira tutelar, Ritinha, eu não sei o que eu faço com essa situação. Não, vem cá, não vamos fazer assim, mas não faz assim não que vai dar. Então vamos fazer assim, que daí não dá ruim nem pra você,
você entendeu? E é o seguinte, respeita o espaço das pessoas. Então, acaba que as ativistas do Vista Bela, do bairro, as mães, as solteiras, as mulheres pretas, elas estão orientando profissionais que fizeram faculdade sem ter faculdade. Eu não tenho qualificação profissional, eu sou operadora de caixa, atendente de mercado, repositora de mercadoria. Eu não tenho uma qualificação profissional a nível, mas eu sou a nível, porque eu fui elevada a esse nível com muita dor. Então, as coisas que eu tenho para dizer, finalizando isso, a respeito do movimento social é isso. Não quer fazer, não faça. Não faça. Nós, do coletivo, a gente costuma dizer assim, eu prefiro atender bem do que atender muito. Se eu posso atender várias vezes essa mesma família, mas eu tô vendo que tá progredindo, que tá evoluindo, eu sei que essa pessoa tá dispensando gratidão, porque ela tem essa gratidão a oferecer, essa pessoa merece ser atendida. Então a gente vai atender quantas vezes forem necessários. Se eu precisar dar 2 cestas básicas para a mesma família no mesmo mês, eu vou dar se eu tiver. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá batalhando, ela tá lutando contra si mesma para sobreviver e manter os filhos na escola, orientados. Eu tô lutando pro meu filho. Gente, meu filho já foi preso por tráfico. Ele tava na biqueira, ele tava lá. Ele foi preso porque ele tava lá. E ele não tinha nem 18 anos. Só que não foi falta de eu ensinar. Não foi falta de eu orientar. Só que precisou ele passar. Hoje ele não tá mais. Ele foi preso uma vez. Acabou. Entendeu? Só que não é culpa da mãe. Aí eu costumava falar do Camargo, né? O Camargo não tá mais lá, né? Lá aberto assim. Né? Mas ele ainda continua falando. Ué, mas onde tá a mãe? A mãe Se tá não doente, é ele, outros falam por ele, né? A gente sabe. A mãe tá limpando a privada na casa do outro, Sim. entendeu? A mãe tá limpando a privada, provavelmente da família do próprio Camargo. E sobre a parte artística, gente, segue no Insta, MC Tia Potira Oficial, tá? Só segue se gostar. E segue Coletivo de Mulheres, Coletivo On Vibe Londrina. Temos o Projeto Alices, que é um projeto que cuida de meninas de 10 a 17 anos, orientando elas sobre o que elas podem aceitar ou que elas não devem aceitar, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, que elas busquem ser profissionais e ser profissionais naquilo que elas gostam, para que elas não sejam pesos. Coisa mais deliciosa chegar no posto de saúde e a enfermeira tá com cara de olhando pra gente assim, com aquela cara de eu não queria estar aqui. Então a gente orienta essas meninas, traz mulheres que venceram na vida, que saíram do lar de violência, mas venceram, para palestrar. Tô com as minhas músicas novas aí e acho que é isso. Acho que se eu for resumir tudo o que eu disse a respeito de mim, do coletivo, do lado artístico e de todas essas minhas faces, a gente quer viver, só isso. A gente quer viver. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada. Arrasou. Nossa, que entrevista foda. Muito obrigada. Boa pra caralho.